A paralisação que iniciou agora alguns minutos atrás é uma paralisação geral, né, a paralisação dos caminhoneiros, que vai fazer com que haja um desabastecimento geral, né, especial de combustíveis, mas de todo o gênero alimentício, inclusive, uma paralisação no sentido de fazer com que o país realmente sinta o drama, né? Então, por um lado, eu acho que é importante, por um lado. Por outro, eu vejo com cautela porque os sindicatos estão envolvidos. Infelizmente, onde os sindicatos estão envolvidos, existe uma parcela muito grande de esquerdopata envolvido. Eu tenho muito receio com os sindicatos. Mas é claro que eu tenho receio com os sindicatos, mas eu sei que ali dentro tem gente muito boa também, tem gente honesta, tem gente séria, tem gente que de fato quer um país melhor. Muito embora a gente tenha que tomar muito cuidado com essa questão dos líderes sindicais aí, porque o país chegou onde chegou justamente por causa de um sindicalista. Quer dizer, não é por causa dele, mas ele foi usado aí como fantoche e estamos nessa porcaria por causa desse sindicalista safado, sem vergonha, o calango de 9 dedos, Lula. Então nós sabemos, e atrás dele vem todos esses movimentos CUT, MST, MTST, etc. Então, eu não tenho muita paixão por sindicato e sindicalista, não. Mas vamos lá, gente, vamos lá, sabe, dentro do bom senso, dentro de um equilíbrio, se for uma greve coerente, uma greve adequada, uma greve que tenha sentido, a gente pode sim apoiar, a gente pode ver com bons olhos, afinal de contas, o nosso objetivo é melhorar o país, o nosso objetivo é retomar o país. Eu, particularmente, acho que a intervenção militar já iniciou, o Exército já está em franca atividade no Rio de Janeiro, já saiu o primeiro balanço acerca dessa intervenção, houve um decréscimo nas atividades criminosas lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, né, e isso vai forçar a barra de forma que os militares vão ter que expandir os tentáculos dessa operação para outras unidades da federação, outros estados, inclusive outros municípios do Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. O que me preocupa talvez mais é o caso de que esses caminhoneiros quer dizer, eles são esse movimento que está surgindo, ele também tem um objetivo de jogar um fogo onde não há, para que haja o despiste, um desviar de foco, digamos assim. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Eu acho que primeiro nós temos que dar todo o apoio aos militares. O interesse dos militares não é se perpetuar no poder de jeito nenhum. O interesse deles é apenas corrigir os descaminhos. Eu tenho certeza que eles querem que a gente acerte o passo agora nas eleições de 2018 e então eles vão ficar apagando fogueirinha até a eleição para ver se a gente acerta o passo. Acertar o passo é votar em quem realmente queira fazer um bom trabalho e tenha de fato uma ficha adequada, uma ficha, digamos, limpa para poder presidir esta nação. E voltar àquele período onde você tinha uma Constituição que não permitia que qualquer Zé Mané se aventurasse a ser presidente da República, ou a deputado federal, ou a senador e tal. Para isso, você tinha que ter alguns requisitos básicos, em especial na área da educação, né? Você tinha que ser formado tal. Hoje,
basta o cara ter participado de um BBB e nem por voto o cara entra lá, e depois que ele entra lá ninguém mais consegue tirar o infeliz de lá. E o infeliz ele tem uma característica tão indecente, tão incongruente com o cargo, que a gente vê que o palavreado que ele usa, por exemplo, é cuspir nas pessoas. Como se isso fosse uma coisa, né, um achado no linguajar, um achado na comunicação. E não só ele, nós vemos aí membros da elite intelectualizada, ou intelectualoide, na minha opinião, que são os artistas, que vão também seguir a mesma linha desse decrépito moral e vão também cuspir nas pessoas. Entre outros que vão fazer alarde como se estivessem sendo agredidos física e moralmente, quando na verdade eles são apenas gente que costuma chamar a atenção para desviar o foco de outros assuntos. Um pessoal que vai, por exemplo, defender um regime como o de Maduro, chamando-o de democrata, mais democrata do que o regime do Brasil. Notem, o regime de Maduro na Venezuela é mais democrata do que o que nós estamos vivendo no Brasil. E olha que nós estamos vivendo no Brasil já uma porcaria. Imagine aquilo lá onde tem gente sendo morta no meio da rua pelas forças militares, mas não por militares, porque aquilo lá, aqueles militares foram comprados, foram manipulados, aquelas forças militares estão a serviço do comunismo naquele país. Não tem nada a ver com democracia aquilo, minha gente. Aquilo não tem nada de democrata, gente. Nós temos que aprender a entender o que seja democracia de fato. Nós temos aqui um regime totalmente deturpado, totalmente esquizofrênico, mas ainda estamos podendo falar, ainda estamos podendo agir, ainda estamos podendo andar de um lado para o outro. E já estamos às portas do comunismo, às portas de um regime ditatorial vermelho. Então é muito complicado isso, e nós temos que lembrar que um fato bastante curioso é que esse povo que defende a Venezuela, eles defendem, por exemplo, o regime cubano. E eles mesmos jogam pedras no regime militar que foi de 64 a 85. Segundo eles, segundo um historiador, petista inclusive, eu não lembro o nome do historiador, ele fez um levantamento que o regime militar matou 400 e tantas pessoas, num país de quase 90 milhões de habitantes. Tá? Naquela época, em 64, nós tínhamos aí em torno de 80 milhões de habitantes, por aí. Bom, naquela ocasião morreram 400 pessoas em todo o regime, em 20 anos de regime militar, né? O que eles chamam de ditadura. E o regime de Fidel Castro matou mais de 100 mil pessoas. Para eles, o regime de Fidel Castro é democracia. Matou 100 mil pessoas. E o regime militar, que matou 400 pessoas, é ditadura. Notem que o regime militar operava com uma população de aproximadamente 80 milhões de pessoas, 90 milhões de pessoas. E o regime de Fidel Castro operou numa ilha. Eu não sei quantas pessoas tinha ali, mas com certeza não chegava a 80 milhões de jeito nenhum. E mesmo que chegasse a 80 milhões, 100 mil pessoas, 100 mil mortos representa muito mais do que 400 mortos. Observa-se aí uma intervenção cirúrgica para matar 400 pessoas num país de quase 80 milhões de pessoas, quando haviam bombas sendo estouradas em aeroportos, quando havia desvios de cargas para abastecer o tráfico, o terrorismo, quando havia sequestro de menores para que fossem servir ao terrorismo, quando havia
enfim, uma série de desmandos pelo Brasil afora, dentre elas a própria Dilma participando de atividades terroristas, a Dilma, o Zé Dirceu, o Gabeira e muitos outros que estão vivos aí. Então, se estão vivos aí e ainda estão falando do regime militar como sendo ditadura, percebe-se claramente que esse povo é mentiroso. E não precisaria ser muito esperto para entender que eles são mentirosos. Basta ver o período que eles estiveram no poder e você vai observar a mentira sendo deslavadamente falada a todo instante, na mídia, no rádio, na televisão, nos jornais, enfim, de tudo quanto é forma. O desvio de dinheiro de tudo quanto é jeito, dinheiros em cuecas, desmandos tais que você não acredita ser capaz. E é isso que está acontecendo hoje. Então vamos tomar um pouco de atenção, vamos tomar um pouco de tento, vamos ver que os militares estão aí para nos ajudar. Vamos dar o crédito a quem de fato tenha crédito. O Exército Brasileiro, ele é uma das instituições de maior credibilidade no Brasil. Ele chegou a construir estradas com verbas e devolver aos cofres públicos a parte não usada da verba, coisa que nós não vemos de outra forma em nenhum movimento de esquerda, todos os movimentos de esquerda estão moldados a desviar, a defraudar, a deturpar, a tirar, a subtrair, a roubar, a matar. Eles defendem o estupro, eles defendem o aborto, eles defendem a criminalidade como coisa, elevando a coisa ao nível da categoria de pensamento. Quer dizer, o vagabundo passou a ser um pensador, passou a ser um filósofo. Né? Um cabra como aquele professor Giraldelli, que sai falando na mídia que aquela jornalista evangélica, não lembro o nome dela, ela deveria ser estuprada. Quer dizer, um professor universitário que fala isso numa rede de jornal, televisão, na mídia, e simplesmente fica tudo bem, você vê que eles estão elevando a categoria de pensamento o crime como tal. Veja, se eu sair por aí dizendo que acho que o fulano deveria ser morto, pronto, é suficiente para eles me prenderem, desde que o fulano que eu acho que tenha que ser morto seja da esquerda. Agora, se eu achar que o Trump tenha que ser morto, daí não tem problema nenhum. Tá? Daí não tem problema nenhum, aí eu sou aplaudido por eles, aí eu viro até herói deles. Então a esquerda tem essa característica, eles são mentirosos, são salafrários, abusam de tudo, e eu tenho muito receio onde entra o esquerdista. E o esquerdista, principalmente, ele está dentro da maioria dos sindicatos. Tem gente boa, repito, tem muita gente boa dentro de sindicato, muita gente boa, mas tem uma cambada que não vale o feijão que come. Um grande abraço a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos, e vamos lembrar que os valores morais, éticos, defendidos pela moral judaico-cristã são justamente os valores defendidos por Marx de que têm que ser destruídos, porque no momento que forem destruídos os valores judaico-cristãos, então eles conseguirão destruir a sociedade, seja ela qual for. E é justamente aí que eles estão batendo na tecla. Então, muito cuidado, você que não gosta de cristão, porque você, de certa forma, está amparando a esquerdopatia. Tá? Porque a esquerdopatia, ela se assenta perfeitamente nesse patamar, nesse objetivo. O objetivo deles é justamente o de destruir a moral judaico-cristã, de extinguir os ensinamentos cristãos da sociedade.
Tá? Então vamos tomar muito cuidado com essa história de que não tem problema, o cara pode pensar o que ele quiser. Muito cuidado. Foi assim que nós entramos nessa coisa aí dos esquerdopatas dominando. Nós achávamos que não tinha problema, cada um pode pensar o que quiser e a gente pode viver muito bem em comunidade. Hoje nós vemos que não é nada disso. Tá? Hoje nós vemos que foi de tanto permitir que cada um falasse o que queria, do jeito que queria, que hoje se você falar mal de um gay na rua, você corre o risco de morrer e você, se você se defender, você ainda vai preso. Tá? Grande abraço.